Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma Fresh Class. Se você está nos vendo, nos assistindo e se você está nos ouvindo, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Freshcast. Hoje a gente vai fechar a quarta aula de 4 passos, 4 processos que nós trouxemos aqui para falar de gestão de processos para escritórios de arquitetura, design e engenharia. E se você não assistiu e não ouviu as aulas anteriores, os encontros anteriores, dica de amigo, corre lá, assiste aí no nosso YouTube ou no nosso canal de podcast, assiste, ouça de novo as 3 aulas anteriores. São aulas rápidas, breves, objetivas, que criam uma base legal para a gente seguir o papo de hoje. Hoje o papo é um pouquinho mais longo, mas é super fácil de digerir e principalmente nesse tema, né, que a gente se propôs a bater um papo com vocês aqui a respeito de gestão de processos para escritórios, né? Todo mundo que já tem um escritório ou que está criando o seu próprio escritório, certamente tem algumas dificuldades para conseguir fazer com que as coisas andem bem, com agilidade, com objetividade, com inteligência. E no final de contas, a gestão de processos tem esse objetivo, gerar inteligência de negócios. Nas aulas anteriores, nós falamos de algumas ferramentas muito importantes, como o 5W2H, para você ter planos de ação super objetivos, para que as suas ações sejam cada vez mais objetivas e que realmente gerem resultados, sejam eficazes. A gente falou de coleta de informação e passou, no final de contas, para falar a respeito de dados, conhecimento, informação, inteligência de mercado, enfim, tudo que forma e constrói a visão de negócios de um gestor de escritórios de arquitetura, design e engenharia. Se você é proprietário de um negócio como esse, sim, você é gestor desse negócio. Se você trabalha em um negócio como esse, você pode ser um melhor gestor. Então fica aqui com a gente, fica comigo aqui, que o papo de hoje é muito interessante. Já vou compartilhando tela aqui, para que a gente comece a falar sobre gestão de processos hoje na nossa quarta aula, no nosso quarto encontro. E eu quero trazer aqui um conceito que eu citei brevemente no papo, em algum dos papos anteriores, em alguma das outras aulas. Eu quero falar um pouquinho sobre Business Process Management, ou seja, BPM. Esse é um processo extremamente complexo. Na verdade, não é um processo, é uma disciplina, é um grande conceito gerencial que utiliza metodologias, frameworks, ou seja, modos de trabalho, quase que ferramentas, estruturas de negócios, para que você consiga implementar isso no seu negócio e gerar resultado. Utiliza também ferramentas para, olha só que interessante, desenvolver, controlar e melhorar continuamente os processos de uma empresa. Você precisa criar processo e, diferente de processos simplificados que você pode criar, muitas pessoas, vamos lá, fazendo um parênteses aqui, muitas pessoas confundem a gestão de processos com a criação de um processo super simplificado, geralmente simplório, ou seja, pobrinho, aquele processo que apenas está desenhado em algum local, guardado numa gaveta ou num arquivo, quem sabe em uma parede, mas talvez já tenha virado paisagem. Quem aqui não se identificou com isso, né? Criou um processo que resolveria uma lacuna, um problema, um gargalo, gera um procedimento orquestrado e ordenado, mas que no final de contas ninguém executa, porque ou é muito complexo ou ele é pouco relevante. E por que é pouco relevante? Ou ele não gera uma melhoria na sua equipe ou em você, ou ele não gera uma melhoria para o seu cliente. E tudo que um BPM busca é conseguir gerar melhorias e melhores performances para todos os agentes envolvidos nesses processos, tanto para quem demanda, quanto para quem executa, quanto para quem visualiza. E no final de contas, um bom processo de BPM é aquele que enxerga o caminho completo da criação de um processo e a finalização desse processo. Eu vou aqui relembrar muito rapidamente alguns dos pilares de BPM. E esses pilares podem ser diversos, vários, envolvendo desde a criação de um processo interno no seu escritório de arquitetura, design e engenharia, ou seja, um processo
orquestrado para melhorar algo que está ruim, mas esse processo não basta apenas ser criado, ele precisa ser criado, ser bem desenhado, implementado, absorvido por todos os envolvidos, ele precisa ser visualizado, ele precisa ser otimizado, né? E hoje em dia a gente vive a era da informação, não é por nada que nós falamos hoje de Indústria 4.0 e tudo que vem atrás disso, né? Ou seja, a gente fala de análise de dados de uma maneira não somente estatística, mas a gente fala de uma maneira científica dentro das nossas áreas de atuação para que nós sejamos profissionais mais inteligentes e eficazes dentro daquilo que a gente faz. Sejamos profissionais que fazem a coisa certa, no momento certo, né, para o cliente que certamente está esperando um bom resultado seu. E a gente olha aqui alguns pilares, o objetivo desse papo não é esmiuçar BPM, tem inclusive outros pilares, tem outros caminhos que a gente pode trazer, mas nós temos aqui um caminho de design, de criação, de ideação, onde você vai parar para refletir a respeito do que você precisa resolver, de que maneira que você vai resolver, quais as ferramentas, frameworks que você vai trazer para o seu negócio que sejam inteligentes a ponto de te ajudar a resolver um processo que ainda não existe. É para isso que uma análise de processo ela precisa existir. Você não pode criar um processo apenas, pô, eu vou criar aqui uma linha A, B, C, D, E, 5 caminhos para eu conseguir criar um projeto melhor para o meu cliente, porque eu, André, estou achando que isso é melhor. Cara, e será que o outro lado do balcão, ou seja, o cliente, também está concordando que isso é melhor para ele? Será que ele está enxergando todo o valor que o André está querendo demonstrar? Ou será que o André só está burocratizando o processo? É isso que nós temos que tomar cuidado. Tenha ciência que um processo, quando não é inteligente, e entenda inteligente para você e para o outro, ele certamente é visto como burocracia, e burocracia ninguém quer, ninguém gosta disso, né? Uma pequena dose faz bem, mas é importante que um processo aconteça de maneira a gerar melhores resultados, a otimizar a sua execução, criação, apresentação de um trabalho que você está gerando. Então, ideação, ponto número 1, o design que a gente fala, né? Como que você vai criar? E a gente fala hoje em dia de uma expressão muito interessante que é o design 4.0. Olha que interessante, design 4.0 tem a ver com você olhar para informações no momento de falar a respeito de criar um processo, não tem a ver com o desenho ainda não, tá? Design 4.0 tem a ver com avaliar a criação, o desenvolvimento de um processo, quem sabe até mesmo de uma empresa, totalmente focado na nossa maneira de criar um bom projeto enquanto arquiteto, enquanto designer, enquanto engenheiro. Bem, o papo esse aqui é um pouco diferente, a gente vai pular essa parada da ideação do Design 4.0 para que a gente foque aqui no BPM, e na verdade a gente também não vai focar 100% no BPM, eu vou te mostrar aqui, até porque esse é um tema gigante, você se preocupe com isso, realmente queira aprender a respeito, porque se isso hoje já é uma realidade em grandes negócios, acredite, muito em breve vai ser realidade nos pequenos negócios também. E o bom profissional é aquele que, independente do tamanho do seu negócio, consegue gerar processos inteligentes que otimizam processos, aceleram resultados e principalmente geram resultados efetivos para quem importa, que é para ele, para sua equipe e principalmente para o cliente. Passo número 2 é você modelar, é você realmente estruturar esse processo que você no passo anterior ideou, né? Você buscou aí uma maneira de idealizar algo que possa ser importante para você. Depois de você modelar tudo isso, de você criar, de você entender qual é o melhor caminho dentro das melhores ferramentas, dos melhores frameworks, você vai precisar no passo número 3 aí executar. E aqui eu estou sendo muito simplista na explicação, obviamente. Você vai ter que botar a mão na massa e executar. E aqui existe um ponto chamado implementação, que é extremamente complexo, e eu ressalto para você. Na verdade, o anticorpo de uma inovação geralmente são as pessoas, ou seja, aquele elemento que não deixa a inovação acontecer, geralmente são as próprias pessoas, ou os seus clientes, que não vão entender o porquê que você criou um processo tão complexo a ponto dele ter que esperar mais um mês para receber algo que ele, sem aquele processo, ele acredita que receberia de uma maneira melhor, ou por você mesmo não vai acreditar no processo. E a gente fala muito em acreditar no processo, criar processo e acreditar.
Quando você vai implementar um processo, você precisa crer mais do que ninguém que o seu processo ele foi criado para solucionar um problema e que vai sim entregar resultados muito em breve. Caso contrário, você vai ser seu maior inimigo, né? Você vai ser o anticorpo de uma inovação que você mesmo vai querer fazer dentro do seu negócio. Olha que paradoxal é isso, mas é a grande realidade. Quem aqui nunca botou um processo na parede, um fluxograma, achando que isso ia mudar a vida, e no final de contas nunca mais olhou para uma parede? Eu estou olhando aqui para uma parede, né, e estou imaginando quantas coisas poderiam estar aí, e de fato ninguém olharia para isso, ou se importaria com isso. Isso vira paisagem, né? E a gente precisa criar processos que não virem paisagem, que sejam os protagonistas dos nossos cotidianos. O quarto ponto é monitorar. Você precisa monitorar um processo que você cria, para que essa monitoria que você vai fazer, né, essa gestão dos resultados, dos outputs, ou seja, dos resultados que esse processo vai te entregar, realmente sejam relevantes para o que você está envolvido, seja um processo de criação de melhores projetos, de um melhor atendimento, de uma melhor precificação, de uma melhor visualização, e já já eu vou mostrar uma estratégia do nosso time baseada em tudo isso que eu estou comentando agora, uma estratégia do nosso time para tirar a ansiedade do cliente no meio do processo, depois de um briefing, entre um briefing e até a entrega de um projeto, né? Vou mostrar o que a gente faz hoje e tem tudo a ver com essa maneira de olhar um processo que gere resultado para todos os envolvidos, tanto para a nossa equipe quanto para os nossos clientes. Os clientes precisam ver o que está acontecendo. E no final de contas, depois que você monitorar esse processo e entender que ele realmente funciona, está consistente, todo mundo aderiu, teve adesão, você retirou os pontos de atrito, aí sim você vai trabalhar em otimização e vai gerar um processo cada vez melhor, cada vez mais ágil, cada vez mais inteligente, com mais inteligência, com mais aprendizado e experiência, para que você siga melhorando ao longo do tempo. Lembre-se que todo esse processo tem a ver com melhoria contínua dos processos de uma empresa. E sim, você, profissional de arquitetura, design e engenharia, apesar de talvez trabalhar sozinho, você sim é uma empresa. Você tem que ser visto como uma empresa, porque o mercado valoriza muito empresas sólidas, por mais que essa empresa seja feita por uma única pessoa. Você pode sair da modalidade eu-presa e entrar na modalidade empresa também. Esse é um papo que envolve BPM, inúmeros outros processos, mas que a gente, obviamente, não vai abordar aqui. A grande jogada de para falar a respeito de processos inteligentes, processos atualizados, que unem gestão de negócios e tecnologia de informação, e não se preocupe com isso, tá? Você não precisa ser um grande formado em administração de empresas, ou um grande tecnólogo de informações, ou algo do gênero, engenheiro de informações, nada disso. Você pode ser uma pessoa que realmente aplica esses conceitos no seu negócio de arquitetura, design e engenharia. O grande lance aqui é você entender que um processo ele tem que ter serventia quando ele é visto de ponta a ponta, e é para isso que a gente fala de um processo BPM. A gente enxerga um processo desde um novo evento, uma nova necessidade, uma demanda que apareceu para o seu time, vinda de um cliente seu ou de clientes internos, sejam eles seus colaboradores ou você mesmo. Muitas vezes você pode ser o cliente do seu colaborador, né, do seu profissional de arquitetura, do seu estagiário. Muitas vezes você é o cliente, é você quem demanda algo novo, né? Então você cria um novo evento, uma nova necessidade. O segundo ponto são decisões e atividades, e os processos precisam ser inteligentes para absorver aquela nova demanda. Segundo passo, te ajudar a tomar melhores decisões, armazenar informações, apresentar elas de um modo que realmente te ajudem a tomar melhores decisões, para que no final de contas gere melhores resultados para todos os envolvidos. Todo esse processo de ponta a ponta tem a ver com uma visão muito sistemática de um negócio enquanto arquitetura, design e engenharia. Apesar do momento criativo que nós todos temos que ter, é necessário que a gente enxergue que todo momento criativo ele precisa ser pautado por um processo. O processo ele não existe para enrijecer. Eu me lembro que antigamente eu ouvia de alguns professores meus que muito poeticamente falavam que a profissão da arquitetura e do design, ela não pode ser pautada por processos que enrijecem o processo criativo. É óbvio, né? É bastante óbvio. Talvez há algum tempo atrás, né, mais de uma década, né, isso era normal em alguns processos, né, de arquitetura. Só existiam processos muito duros, e se existisse um software para ajudar, eram softwares mais duros ainda, mais difíceis de serem assimilados, né? Hoje em
dia, nós temos aí tanto softwares quanto processos, e você não precisa ser o louco dos softwares, né? Não precisa querer aprender tudo sobre tudo, você pode fazer isso tudo quase que manualmente. É claro que com o apoio de poucos e bons softwares você consegue amplificar os seus resultados. Mas você pode, através de mapas mentais e boas planilhas, organizar ótimos processos dentro dos seus escritórios, né, de arquitetura, design e engenharia. E hoje em dia, é possível que você crie um processo que seja muito inteligente e que valorize a criatividade. E melhor de tudo, que nos permita ter mais tempo para sermos mais criativos. Não é bom isso? Claro que é bom, mas a gente só consegue isso quando a gente está numa organização que possui processos muito claramente definidos, né, que não enrijecem, que são flexíveis, mas que ao mesmo tempo dão o norte, dão o caminho, dizem o que deve acontecer, por que deve acontecer e informam os resultados desse processo como um todo. Olhando para esse processo de ponta a ponta, a gente chega aqui num ponto muito claramente que deve ser uma preocupação sua, enquanto criador, criativo, de arquitetura, design e engenharia. Você precisa também entender de gestão de negócios e algo de tecnologia de informação. Algo que seja simples, algo que a gente chama de no-code, ou seja, que você não precisa se preocupar com criar o código, com criar um software, com criar um procedimento extremamente complexo que ninguém consegue executar. Não. Você pode fazer, como eu lhe comentei, através de bons mapas mentais e ótimas planilhas, o início, né, riscar o fósforo nesse primeiro estupim de um processo organizado dentro do seu negócio de arquitetura, design e engenharia. Olhar para a gestão e olhar para a informação são os dois pilares do gestor moderno, o gestor que realmente quer ver o seu negócio, seja ele qual for, crescer de fato e crescer bastante. Eu quero te dar uma dica aqui agora para tangibilizar isso que eu estou falando, né? Essa visão de processos organizados. Aqui é fácil de concordar, todo mundo quer processos, todo mundo precisa entender as etapas. Eu citei aqui antes 5 etapas que podem ser esmiuçadas de outras maneiras também, para a gente entender desde a necessidade de um processo, né, você modelar um processo, executar, implementar, monitorar, refinar, né, refinar esse processo e gerar realmente um processo vencedor dentro do seu negócio. Dentro do nosso escritório de arquitetura e design, nós sempre tivemos, aí eu vou contar um case para você, sempre tivemos uma certa dificuldade de conseguir tangibilizar, né, agora eu quero tangibilizar para você o que eu falei antes, e eu gostaria que você imaginasse que no nosso escritório nós tínhamos dificuldade de tangibilizar o nosso procedimento, o nosso processo interno de criação para os nossos clientes, sejam eles de arquitetura ou design. Independente disso, todos os nossos clientes, até algum tempo atrás, tinham muita dificuldade de entender o que a gente estava fazendo de fato, né, o que acontecia dentro do nosso escritório. Porque uma coisa é nós organizarmos os nossos negócios para que nós e nossas equipes possamos, né, acelerar os nossos processos e resultados internos. Outra coisa completamente diferente é o seu cliente perceber que isso que você está fazendo realmente tem valor para ele. Caso contrário, ele vai dizer, puta que pariu, contratei um pessoal que é extremamente burocrático, cheio de processinho que eu não entendo para que serve, e no final de contas a impressão minha enquanto cliente é que eles poderiam ser mais rápidos e são demorados para fazer umas coisas que não servem para nada. Tome cuidado para que seu cliente não enxergue as coisas dessa maneira. Os processos internos, e principalmente com uma visão de BPM, tenha o grande objetivo de nunca serem assim. Por isso que eu digo, tome cuidado na hora de criar apenas um fluxograma e botar pequenas e minúsculas etapas dentro do seu processo, para você entender se realmente isso tem valor para quem está olhando de fora. Caso contrário, isso vira o que a gente tanto critica no poder público, burocracia desnecessária. Quando a gente olha para o nosso negócio de arquitetura e design, a gente hoje enxerga que esse elemento que está aqui, o PFP, né, o ponto de feedback planejado, que é algo realmente novo dentro do nosso processo, nos ajudou e ajuda agora nesse passado recente e muito a tangibilizar o que nós estamos fazendo, a demonstrar com clareza e de uma maneira instantânea o que nós estamos fazendo para os nossos clientes. O que a gente mais recebe de feedback de parceiros do Refresher? Pô, pessoal, a gente tem dificuldade nós, profissionais de arquitetura e design, temos dificuldade de deixar claro para o nosso cliente que o prazo de entrega é de 6 meses, porque no contrato foi acertado 6 meses, mas o cliente finge esquecer
que esse processo vai demorar 6 meses, depois de 3 meses já começa a me pressionar, e eu fico ansiosa, eu fico ansioso, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu digo para ele ficar na dele, ou se eu me adapto e tento resolver para não gerar atrito, e isso começa a gerar um desconforto, e esse desconforto se apresenta em forma de um projeto mal concebido, de algo feito totalmente atropelado, e principalmente através de esquecimentos, e falta de entrega dentro dos prazos, porque quando você acelera o processo de um cliente que gritou injustamente, né, para você, você desacelera o processo do outro cliente que estava andando dentro do cronograma. E o que a gente mais quer aqui é que você tenha inúmeros clientes e não apenas um por vez, né? E aí, quando a gente anda com vários clientes de uma maneira concomitante, a gente tem que respeitar os processos para que todos recebam, né, o output, ou seja, o resultado do que a gente está criando no tempo certo, da maneira correta, com os resultados que a gente almeja para ele. E quando a gente olha para dentro do nosso negócio, a gente hoje entende que o PFP é algo muito interessante. E você vai ver que é algo muito simples, extremamente simples. O que é o ponto de feedback planejado? Para que ele serve, no final de contas? Ele serve para demonstrar proatividade e coletar informações secundárias. O que é isso? Você se obrigar. Então, o que nós fizemos no nosso time? Nós criamos um processo para que nós nos obrigássemos a sermos proativos, porque falar que eu sou proativo é lindo de morrer. Ah, eu sou um cara proativo. Parará, eu sou... Pô, a gente começa, desculpa a expressão, a cagar regra para os outros. Nossa, você tem que ser mais proativo. Tá, e será que eu estou sendo proativo? E será que realmente eu estou sendo proativo nos momentos certos? Ou eu estou sendo aquele cara intempestivo quando eu tenho urgências e não estou fazendo as coisas que são importantes? E a gente entendeu no nosso negócio que dar feedback para os nossos clientes era a coisa mais importante em um certo momento, que era onde nós estávamos falhando e muito. E nós criamos o PFP justamente para que fosse possível informar o cliente sobre coisas que ele não sabia e nós fôssemos informados sobre coisas que o cliente não teria oportunidade de nos falar. E o que nós fizemos de uma maneira muito, muito, muito simples? Nós criamos 2 caminhos e você pode criar os que você quiser. Seja criativa, seja criativo. Agora é o momento. Imagine como dentro desse conceito você pode criar os seus pontos de feedback planejados. Por que eu digo que é um ponto de feedback planejado? Porque isso tem que estar dentro do teu processo, isso tem que estar claro para o teu time. O que nós fizemos? Vamos lá, para deixar bem claro para você. Nós sempre tivemos reuniões gradativas dentro dos contratos com os nossos clientes. Reunião dia 15 do mês tal. Chegamos na reunião do dia 15, fizemos uma apresentação, recebemos feedback, aceitamos alguns pedidos de mudança, ok, maravilha, fechou. Voltamos para o nosso QG, para a nossa base e seguimos o nosso trabalho, ajustando algo que tinha que ser ajustado, reapresentando, né, refazendo o que tinha que ser refeito, para poder fazer uma nova apresentação dentro do que fosse combinado para o contrato. Estou criando aqui uma hipótese. Dentro de a diferença de tempo entre a minha apresentação e a minha outra apresentação nova, que deveria ser matadora de fato, porque se a primeira não foi, que já deveria ter sido, a minha segunda tem que resolver o negócio, porque senão eu vou começar a perder tempo, eu vou começar a demandar muito esforço, né? E eu estou simbolizando aqui em uma das apresentações que você, profissional de arquitetura, design e engenharia, tem que fazer para os seus clientes. Tenho certeza que você não faz apenas uma, reunindo todo o projeto, né? Você precisa ter mais pontos de apresentações para poder esmiuçar os pequenos detalhes, né? Chegar no pequeno detalhamento do rodapé, do piso, quando você está fazendo, por exemplo, design de interiores, arquitetura de interiores. E com o nosso time também não era diferente. Nós tínhamos lá um momento de esmiuçar, e aí nós recebíamos um feedback, nós voltávamos para o nosso QG, a gente fazia as correções, mas demandava um tempo, e aí o nosso cliente ficava ansioso. Ou vou te dar um outro exemplo. Fizemos um briefing muito bem feito, coletado lá com a ferramenta do Refresher, com 1001 informações adicionais, bacana, tempo, uma lacuna gigante entre o meu início de trabalho e a primeira entrega. Por mais que eu tivesse entregue um cronograma, os nossos clientes ficavam ansiosíssimos, entendendo que, poxa, quando é que vai apresentar? Nossa, o briefing foi muito legal. E agora a primeira apresentação, poxa, será que não dá para acelerar? E aí tem cliente que realmente se esquece dos prazos, porque talvez não ficou claro, porque o nosso time não deixou muito claro para o cliente, talvez você faça a mesma coisa, ou mesmo que você tenha deixado claro, o cliente é ansioso por natureza, e ele fica, por mais que não te incomode,
lá do ladinho dele, na casa dele, no trabalho dele, ansioso. E a ansiedade é uma bomba relógio. Uma hora ela estoura. Uma hora o seu cliente que está lá ansioso, ele enche o saco, ele diz, cara, tá demorando demais, aconteceu uma coisa muito ruim, ouvi falar que um outro profissional tá demorando, pô, o meu também tá demorando. Sabe aquela conversa entre amigos que você não tem domínio? Você tem que se preocupar com isso. Você tem que ser o cara que, mesmo não estando presente, pode se defender. E é para isso que um processo organizado com inteligência, ele vai te permitir, dentro da estrutura de BPM, vai te permitir que você dê feedbacks instantâneos para a pessoa. E o que nós fizemos para sanar esses dois problemas? Fizemos uma reunião, voltamos para o nosso QG e nos sentimos pressionados pela ansiedade do cliente, que naquela reunião nos dizia, e aí, quando é que então você vai apresentar de novo para mim? Naquela reunião primeira, o nosso cliente já nos botava contra a parede. Aí nós voltamos para o nosso time e desenvolvemos uma estratégia nossa particular, que é nós fazermos um ponto de feedback planejado extremamente simples. Esse foi o primeiro. Como é que nós fizemos? Planejamos que no dia seguinte da reunião, não importando se eu tenho dúvidas, eu vou entrar em contato com o meu cliente, por algumas razões. Primeiro, pô, André, mas você não tem dúvida, vai entrar em contato, vai encher o saco do cliente, é isso? Não é isso. Pensa comigo. A gente lida com uma grande colcha de retalhos de decisões, correto? Nós tratamos de arquitetura, design, engenharia, é algo que realmente são 3 áreas gigantes que a gente não toma uma única decisão, né? Nós temos que tomar 20, 30, 50, 100 ou mais decisões ao longo do processo da entrega do nosso serviço, do nosso produto, né? Desde um projeto até a obra realizada. São várias decisões. Então, nós entendemos internamente que é humanamente impossível você sair de uma reunião com certeza absoluta do que você tem que fazer, por mais que o cliente tenha quase que desenhado para você o que ele quer. Porque uma coisa é o pedido, outra coisa é o que o cliente vai receber. E aí, e outra coisa é a sua compreensão com o seu time. Se você tem um time, você sabe que isso se agrava ainda mais. Como que você transmite a informação com clareza? Você vai tomar nota, vai usar o briefing do Refresher para tomar todas as informações, vai usar N software se você quiser, mas mesmo assim, existem pontos de fuga, de perda de informação. E aí nós entendemos que no dia seguinte, quando tudo está fresco na nossa cabeça e na cabeça do nosso cliente, era o melhor momento para fazer um telefonema, um Zoom, né, uma videoconferência, com essa mesma pessoa que nos atendeu no dia anterior. E a gente dizer, cara, estamos aqui refletindo a respeito dos ajustes, ou do seu pedido, ou das nossas ideias novas que nós tivemos. E olha só, tivemos uma ideia aqui, deixa eu compartilhar contigo. E aí, gente, é só gogó, é só no verbal por enquanto. Você ainda não desenhou, você ainda não executou. E o gogó que eu digo é positivo, você ainda não executou. E aí o que eu estou te dizendo? Que esse primeiro ponto de feedback, ele te permite validar as suas ideias antes que você perca tempo fazendo algo que o seu cliente não quer. Entendeu a jogada? Você vai se obrigar a perguntar algo. E aí você pode estar se questionando, mas André, se você não tem nenhuma dúvida, olha bem para o que você recebeu de demanda depois daquela reunião, você sim vai ter alguma dúvida. Que seja, às vezes, uma dúvida estética, de preferência estética. Que seja alguma dúvida que você possa chamar o cliente para tomar uma decisão quase que óbvia junto com você. Estratégia de vendas aqui. Toda decisão que você compartilha com o outro, por mais que não tenha criado a solução, vai se sentir dono dela. E quando a pessoa se sente dona de uma solução, certamente quando você apresentar para ela de novo a solução que ela mesma participou, no verbal, concordou, quando você ilustrar, tangibilizar visualmente, né, ou demonstrar visualmente o que você está propondo, a pessoa vai se comprometer com a sua opinião, vai dizer, legal, ó, você me ligou e nós decidimos isso junto, que legal que ficou, né? É muito mais provável que a pessoa concorde com você. Estratégia de vendas. Afinal de contas, gente, nós estamos vendendo a todo dia, todo momento, todos os dias nós vendemos. Vendas faz parte do seu processo criativo. Quando você vai entregar uma ideia para o seu colaborador, você tem que convencer ele pelas melhores vias de que aquilo é bom de ser feito. Caso contrário, ele vai fazer a contragosto e provavelmente o resultado vai ser ruim. Com o cliente não é diferente. Cada nova ideia ela tem que ser bem vendida. E vendida através de um aspecto consultivo. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas pensa comigo, esse primeiro ponto você pode criar do jeito que você quiser.
nós criamos um dia depois do primeiro encontro, do segundo encontro. E olha só, eu vou te mostrar aqui como é que isso acontece dentro de uma estrutura, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui a estrutura, ó, eu estou dentro aqui de marketing, vendas e captação de clientes, que já é a execução, né? Porque aqui eu já tenho pontos de execução muito importantes. Olha só, processos básicos para arquitetura e design. Aqui tem alguns processos, tá? Muito simplistas. Eu tenho aqui no ponto de projeto e eu tenho apresentações. Olha que interessante. Eu tenho projeto em vários momentos de uma contratação de um profissional de arquitetura e design. E eu tenho apresentação na mesma quantidade, né? Apresentações inúmeras em vários momentos. Quando eu tenho aqui a apresentação número 1, obrigatoriamente nós temos um PFP. Um ponto de feedback planejado. Sempre obrigatório para entrar em contato, para sanar uma dúvida que ficou um pouco complexa. Aquela reunião de ontem estava cansativa, hoje eu já respirei, então eu tenho uma dúvida um pouco mais clara para você, meu querido cliente, me responder hoje. Me ajuda aqui, no telefone mesmo, ou uma pequena videoconferência. Não gere incômodo, gere conexão. Dica de amigo, funciona e muito. Faz com que você receba novos insumos para gerar o que essas setinhas verdes fazem aqui. Elas geram informações importantes para que você volte para a etapa de projeto ou refação de algum projeto que acontece, faz parte dos nossos contratos muitas vezes, para você refazer, ajustar e melhorar. E aqui você criou a oportunidade do seu cliente participar da tomada de decisão, não somente naquela reunião maçante de uma apresentação de projeto, mas também em outro momento. Afinal de contas, o cliente vai se sentir ouvido. E grande estratégia de vendas, compradores compram de vendedores que deixam eles falarem. Ou seja, e mais do que deixam eles falarem, que ouvem o que eles estão falando. Você, quando é comprador, você também age dessa maneira, talvez você não perceba. O seu cliente não te conta isso, mas é isso que acontece com ele. Quando ele se sente ouvido, ele defende o jogo junto com você, tá bom? Segundo ponto que você pode fazer, que nós fizemos aqui como uma segunda camada, você pode criar um placar visual. Olha que interessante. O que é esse placar visual? Isso faz parte de um processo. Existe um processo dentro do nosso time, onde nós armazenamos as informações todas em um único local, para que a gente não tenha cronograma de trabalho no Excel, contrato não sei aonde, né? É claro, eu tenho que usar vários softwares para me ajudar a criar tudo que eu tenho que criar. Mas eu preciso, por obrigação, reunir tudo em um único ponto. A gente aqui pode chamar isso de placar visual. E o que é um placar visual? Olha só, vou te mostrar. Esse é um placar, hoje, de um projeto nosso em andamento, tá? E olha que interessante. Aqui a gente usa, não sei se você conhece, Google Data Studio. Se você não conhece, procure. É uma ferramenta gigante que vai te ajudar muito a ter melhores medições de performance do seu negócio. Bem, esse é um papo complexo para quem ama planilhas, tá? E que a gente pode ter em outro momento. Mas, principalmente, a gente reúne essas informações. Visualmente, você pode criar no seu Google Apresentações, no seu PowerPoint, online, tranquilo, sem problema nenhum. E aqui, nós reunimos um painel, onde nós colocamos, por exemplo, o nosso cronograma de trabalho, e olha que interessante, o cronograma está aqui bonitinho, e aqui existe uma barra, deixa eu ver se eu consigo clicar nela, tá aqui, ó, existe uma barra, para quem está nos ouvindo, imagina um cronograma muito visual, um Gantt, gráfico de Gantt, e eu tenho aqui uma barra de evolução que eu consigo programar, que ela vá progredindo conforme os dias vão passando, a gente faz um cálculo de dias, de tempo, de esforço, e a gente vai diluindo ao longo dos dias e deixando o sistema alimentar sozinho. Como eu falei, o papo não é para falar de software hoje, a gente pode falar em outro momento, mas você pode criar algo que alimente sozinho, que ande sozinho e que te ajude a ser um profissional mais competente aos olhos do seu cliente, sem que você tenha que ficar fazendo isso por conta própria. Pra você ter uma ideia, ninguém do meu time vem aqui botar que andou mais um dia do processo. Não, o sistema anda por conta própria e ele alimenta essa informação. O legal é que se meu cliente, através de um simples link, acessa essa informação e vai vendo o processo evolutivo, conforme as etapas vão sendo concluídas, ele pode clicar e pode ver todas as informações. Por exemplo, eu tenho aqui os testes de estilos que nós mandamos da ferramenta do Refresher para cada um dos nossos clientes. Aqui nós retiramos o nome dos nossos clientes para preservá-los, tá bem, gente? O pedido deles aí, um pouco mais de sigilo nas informações. Aqui eu tenho instruções, eu posso informar como que eu quero, por exemplo, que o meu cliente faça o briefing no momento de tranquilidade, individualmente. A gente informa aqui que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer com essa informação? Depois faremos um compilado com as respostas de vocês. E a gente torna
fácil de compreender o que nós queremos. Porque eu mandar um link de um briefing e não explicar, pode ser um problema para uma pessoa, né? Se eu não deixar claro para que serve, para a pessoa que é mais ansiosa, ela diz, cara, que não termina esse negócio. Claro, eu tenho que dar muitas informações se eu sou cliente. Então, eu, profissional, eu preciso informar o meu cliente o porquê que ele tem que responder um briefing com qualidade. Se eu só usar a minha mídia verbal, né, eu vou provavelmente fazer com que as pessoas se esqueçam e eu mesmo posso esquecer de dizer algo. Se eu deixo claro, escrito, para que a pessoa conexão, aí ela já voltou ali. A grande jogada de você ter um gráfico gigante é sempre visível, é para que, quando você mandar uma informação, por exemplo, querido cliente, a informação a respeito dos referenciais, está aqui em cima, link de acesso referenciais, já está disponível no seu placar, no seu painel de visualização. Clica lá no link que eu já te mandei e acessa a informação. Você tem um único link onde você reúne tudo. É como se você tivesse uma pasta virtual com todas as informações. A diferença é que aqui eu tenho privacidade, inclusive eu diagramo do jeito, insiro informações do jeito que eu quero, tá? Segundo ponto importante que isso gera a possibilidade de eu sempre que mandar para o meu cliente essa informação, eu obrigar ele a ver o cronograma de novo. Então, se ele for ou esquecido ou malandro, ele vai sempre olhar, pois é, o André se comprometeu até dezembro deste ano para me entregar todo o processo. Então eu não posso ficar agora no mês de abril, março, janeiro, ficar cobrando ele, né? Estou criando aqui uma situação hipotética, independente do momento que você está vendo ou ouvindo essa aula aqui. Né? Eu não vou ficar cobrando do André meses antes, porque eu sei que vai até dezembro. Inclusive, ele esmiuçou muito bem nesse Gantt aqui, quais são as próximas etapas. Deixou claro para mim o que vai acontecer depois do momento atual. E isso torna visível e recorrente a mesma informação, para que o cliente se reabasteça dela, veja uma barra de progressão, mas também veja que existem ainda 4, 5, 10 etapas posteriores que a gente nem sequer tocou nelas e que a gente vai executar, porque é isso que a gente se comprometeu em contrato. Mas não agora. Agora estou comprometido com outra etapa. Me deixe trabalhar. É uma maneira sutil de você dizer isso para eu vou clicar aqui nos referenciais. E aí eu coloco aqui, por exemplo, referenciais de projeto apresentados em outra reunião, mas que eu não quero guardar só para mim e também não quero ficar mandando milhões de WhatsApp e milhões de e-mails, porque convenhamos, hoje nós nos perdemos em tanta informação que a gente recebe, né? Que nós recebemos todos os dias. O seu cliente acontece o mesmo. Pega uma pessoa extremamente atarefada, ela vai ter dificuldade de assimilar os milhares de e-mails que você está mandando. Agora, se você reunir tudo em um único painel, você pode permitir que ele tenha acesso a todas as informações em um único local. E, por exemplo, você pode fazer com que ele sempre volte a ter acesso às mesmas informações. Naquele momento que ele parar para se questionar, poxa, onde é que está aquela informação que o André me passou? Está aqui, está lá no meu placar. E aí você reúne tudo isso. Bem, pontos de feedback planejado. Ou você organiza um telefonema, uma videoconferência, e você se obriga a fazer isso, mesmo que não tenha razão. Cara, você vai ligar, não vai ligar para dar só um bom dia, porque isso não faria sentido nenhum, mas você vai sim ligar com algum propósito e para pensar, você sempre vai ter alguma pergunta nova a ser feita. Faça uma pergunta que faça sentido, você vai receber mais informações, e nesse momento o cliente vai poder dizer, pô, legal que você perguntou isso, ontem eu não te falei, mas olha, blá, 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 blá. E você vai pensar nessa hora, caraca, ponto de feedback planejado funciona. Se não fosse essa ligação que eu não queria ter feito, eu não teria ouvido algo que ontem o meu cliente não disse para mim e que é extremamente relevante para eu fazer um projeto melhor hoje. Segunda dica, crie um placar visual da sua maneira. Vai lá, Google Apresentações, crie uma maneira, manda só um link de leitor, faça a coisa mais simples, faça o melhor que você pode com o que você tem hoje, mas faça. Isso é muito importante para você começar a se organizar em um único local e, principalmente, permitir que alguém que te contratou veja a sua organização. Isso tem a ver com BPM, a tornar de ponta a ponta visível o que você está fazendo e de ponta a ponta entregar resultados. Você vai ver tudo organizado, vai se sentir melhor, sua equipe também, e o seu cliente vai dizer, cara,
tudo organizadinho, que maravilha. E no final de contas, gente, vamos ser sinceros, é apenas um placar visual. Chama de placar porque é basicamente isso. É um local, eu quero saber o resultado de algo, está sempre no meu placar. Dica de amigo, para você que nos assistiu à nossa Fresh Class e ouviu o nosso Freshcast, esse maior do que os anteriores, aproveite essas informações, se preocupe com processos, desde que sejam processos inteligentes, processos que só fazem você correr ao redor do rabo, para você ser mais perfeccionista ainda, da maneira que geralmente já somos enquanto criativos, né, criadores, né, nós somos perfeccionistas, talvez parece que o mundo nos puxa para esse lado, talvez não todos, mas uma grande parcela das nossas profissões. Quando você é apenas perfeccionista para dentro, você não mostra esse ar de perfeição, apesar de que perfeição não existe, né? Mas esse ar de perfeição você não mostra para ninguém. No nosso time nós sofremos anos a fio com isso, até que criamos pontos de feedback planejados que fazem com que hoje a nossa informação transite nos ouvidos e nos olhos das pessoas que a gente mais precisa, tá bem? Aproveite essa dica. Obrigado pela presença, espero que tenham curtido, implementem, dúvidas, mandem para a gente, contato@refresher.com.br, vai ser um prazer aí responder tudo que vocês tiverem de dúvida, comentem aqui se você estiver assistindo, comentem aqui embaixo desse vídeo no YouTube, e valeu pela presença, até a próxima Fresh Class, ou até o próximo Freshcast, a gente se vê, valeu!